Ora viva, muito boa noite, caros telespectadores e estimados internautas que acompanham o nosso canal, a FTV. Domingo sim, trazemos este que é o espaço de debate político para discutir eventos políticos e sociais do nosso país que nortearam a semana. Hoje, não sendo diferente, trazemos em mesa a discussão os principais temas que, de certo modo, afetaram o nosso país. Em primeiro lugar, vamos discutir os pronunciamentos do professor Sérgio Chixava, este que diz que a Frelimo tem desprezado os partidos da oposição. Esse pronunciamento surge em torno da ausência dos candidatos do Partido Frelimo nos principais debates a nível nacional em relação à campanha eleitoral que se avizinha. Vamos também falar no programa de hoje sobre os pronunciamentos do antigo presidente da República, Joaquim Chissano, que diz que, em parte, a aproximação do país para com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial no âmbito da reestruturação econômica do país afetou de forma negativa a posição produtiva do nosso país. Lá mais adiante também vamos falar do posicionamento do Tribunal de Londres em relação ao adiamento do pedido da Procuradoria-Geral de Moçambique de anular parte das dívidas ocultas que este país tem, dívidas estas que estavam relacionadas à empresa Proíndico. Hoje, como habitual, trago os meus convidados, me refiro ao Camilo, a quem aproveito para cumprimentar em representação do Partido Frelimo. Boa noite, Camilo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite, Salvador, boa noite, Macom. Boa noite, caro telespectador que nos acompanham a partir deste momento. Espero que este debate atinja aquilo que são as expectativas daqueles que nos veem por trás das câmaras. Exato, muito obrigado, Camilo. Macom, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite Camilo, boa noite ao telespectador e espero que tenham tido um final de semana muito bom. Estamos numa semana em que estamos num feriado longo e espero que as pessoas tenham aproveitado o final de semana como deve ser. Exato, muito obrigado, Macom, e vamos iniciar mesmo com o nosso primeiro tema de debate, que está relacionado com o pronunciamento do professor Sérgio Chixava, que diz que a Frelimo despreza os partidos da oposição e não tem pretensão de discutir ideias. Sérgio Chixava falava para um canal a nível nacional em torno do tema e fez um repertório, aliás, das eleições no nosso país, desde a abertura ao multipartidarismo, e falou que o antigo presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, sempre teve essa pretensão de, em parte, discutir com os candidatos presidenciais. Então esta não é uma posição de hoje do Partido Frelimo, esta ausência em maior parte dos debates, não todos debates eleitorais que estão a acontecer no país. E talvez para acolher parte do posicionamento do Partido Frelimo, não sei se pode falar em nome do partido, em seu nome pessoal, em torno desta ausência do Partido Frelimo na maior parte dos debates. A que se deve, no seu entender, Camilo? Muito obrigado. Qualquer pessoa tem a oportunidade de fazer os seus pronunciamentos em relação a qualquer assunto que a gente vê e acha que é oportuno falar sobre isso e ter opinião própria. Agora, nós como Partido Frelimo temos uma doutrina de militância, temos uma doutrina partidária em que seguimos aquilo que chama comando, não é? E sempre foi apanágio do Partido Frelimo, da liderança do Partido Frelimo, em que qualquer tipo de solicitação que tenha a ver com candidatos, membros, simpatizantes, etc., não sejam eles por si só a tomar iniciativa de fazer o que quer que seja. A liderança partidária delibera se é oportuno ou não. E se nós formos a recuar nesta nossa jovem democracia, não sei, caro Salvador, se lembra, em que alguma vez ouviu falar que o Partido Frelimo fez parte de um debate, um frente a frente de partidos políticos em um canal televisivo. O Partido Frelimo parte do princípio de que aquilo que são as suas ideias, que aquilo que são as suas convicções, aquilo que é a sua política, ele faz por si só.
E se nós formos a ver neste processo, por exemplo, eleitoral que se avizinha, começa amanhã, não é? Exato. Tivemos um percurso de pré-campanha e acredito que todos os cabeças de lista a nível nacional, das 65 autarquias, se não me engano, tiveram esta oportunidade de poder expressar, manifestar aquilo que primeiro são os seus anseios, entanto como pessoa para a cidade, o local por onde por onde encabeça uma lista, porque nós, se formos a perceber, neste novo modelo, não se vota a pessoa de... Mas sim a lista. Votamos a lista, o partido. Não Exato. É? Então, é um pouquinho disto, é que Camilo, por causa desta questão da doutrina partidária, existe esta recomendação, esta indicação da liderança do partido, em que não nos fazemos presentes a qualquer frente a frente. Não obstante, se a imprensa fosse mais contundente, mais investigativa, mais, digamos, com vontade de difundir o que quer que seja, não é? Ia perceber que, por exemplo, vou falar da cidade de Maputo, não é? Que o nosso candidato andou durante estes dias de pré-campanha a ter encontros com diversas sensibilidades da nossa sociedade, a todos os níveis, para poder perceber, muito antes até de ele poder, se calhar, espelhar, mostrar, não sei, e vou abrir aqui um parênteses, não sei se os outros partidos políticos, não sei se tiveram, por causa da própria complexidade e de todo principalmente deste processo que não foi normal, todo o processo eleitoral teve um atraso. E não sei se os partidos políticos estão aqui representados, podem dizer... De forma resumida, indo ao cerne da minha questão. O Partido Frelimo proíbe os seus candidatos a fazerem parte de debates pré-eleitorais. É uma doutrina política. Está lá, está vingando. Então, não existe espaço, senão se houver, digamos, uma indicação superior para se fazer. Exato. E tu cortaste-me aqui, como sempre, né? Teu apanagem, cortar coisa. Eu queria dizer o seguinte. Camilo, este é um debate, existe tá bom, mas eu queria só justificar isto. Eu só queria justificar isto. Exato. É assim, eu estava a desenvolver aqui um pensamento em que eu chamava aqui os partidos políticos, convidava aqui os representantes dos partidos políticos para, se calhar, dividir aqui conosco e com quem está em casa, no sentido de que se tiver a oportunidade de, digamos, familiarizar-se com aquilo que são as ideias do próprio partido. Porque acredito que não houve tempo ainda de haver essa socialização com o documento, não é? E isto não fala em nome do partido, não é? Em que, por causa do próprio processo eleitoral, nós só nos fizemos e depois a questão da eleição, de cabeça de lista, houve um atraso neste processo que acabou por minando este tipo de coisa, em que a pessoa pode ir manifestar aquilo que, de princípio, são os anseios do próprio partido para aquela autarquia. Então, temos que também tomar em conta este assunto em que, no sentido de que se fosse para partilhar alguma coisa, tinha que ser alguma coisa documentada, para não dizer uma coisa hoje e amanhã dizer outra. Exato. Macome, qual é a leitura que faz em relação a esta ausência do Partido Frelimo e, em particular, a este pronunciamento do Sérgio Chixava, que faz referência que o Partido Frelimo não respeita os partidos da oposição e, acima de tudo, não está interessado em discutir ideias? Bom, eu acho que é um pronunciamento que vem confirmar tudo aquilo que nós sempre temos dito, que o Partido Frelimo é um partido que não está preparado para o debate de ideias.
O Partido Frelimo é um partido que tem a sua história é assente na ditadura, na repressão, na violência, na tortura, e não está preparado para um diálogo franco e aberto para aquilo que para aquilo que é a exigência de um Estado democrático de direito. Ora, as mais consolidadas democracias param quando chegam a esse momento porque esperam ver o debate dos cabeças de listas e os candidatos à presidência, mesmo as cabeças de listas, para cada um apresentar a sua perspectiva e discutir de forma aberta e que isso fique como registro. Ora, a mim não me surpreende, mas me deixa triste quando, conforme o meu colega do painel esteve aqui a dizer, o Camilo, há uma ordem superior que proíbe que os candidatos possam manifestar, possam ir ao debate, discutir ideias. Afinal de contas, estamos a dizer aqui que estes indivíduos, embora sejam os que estão ali para liderar os destinos do município, são marionetes, são marionetes do sistema, são marionetes do partido, não têm ideias próprias, e isso é típico de partidos sanguinários, é típico de uma gestão, como muito bem tenho dito, de um partido que se compara a uma presidência de Benedito Mussolini, onde a ditadura reina. Mas como? O Partido Renamo não tem as suas regras de vida internas que, de certo modo, impossibilitam de tomar ações próprias do partido? Porque, como fazia referência o Camilo, é regra do partido não o fazer. Não participar do debate. Exato. Fugir dos debates. Fugir das questões públicas. É o que nos deixou transparecer. Bom, nós como Renamo somos, como muito bem sabe, o Presidente da Câmara é o pai da democracia neste país, e uma das questões que nós sempre defendemos é o debate franco de ideias, a abertura para o debate, e justamente a nossa luta, a luta do Presidente da Câmara desde a sua juventude foi criar espaço para que todos pudessem se manifestar abertamente. Dentro do Partido Renamo, os membros da Renamo são livres de dizer o que pensam, de agir como acham, desde que assumam a responsabilidade do que o fazem, do que o dizem, sem comprometimento daquilo que é a agenda do partido, mas não temos medo de debate, não temos medo de sair e expressar aquilo que são os nossos ideais, até porque nós conhecemos os ideais do partido, então sempre que nos fizermos a um debate, vamos trazer a nossa abordagem dentro daquilo que é daquilo que são os ideais do partido, estaremos alinhados com o partido, e até porque mesmo os manifestos do partido, nós fazemos parte dos que concebem esta ideia, não é uma coisa de um grupo. O debate de ideias na Renamo é um debate muito aberto, e por isso mesmo, desde o passado, o Presidente da Câmara sempre se predispôs a participar de qualquer debate com qualquer candidato, mas como estão a ver, a postura da ditadura, a postura do monopartidarismo que caracteriza o partido da cor do sangue, tem reinado e tem fugido dos debates. Por isso que não se pode esperar muito, porque quando vamos à Assembleia da República, é visível na Assembleia da República, quando estamos no campo de debate das ideias, o partido da cor de sangue depois prefere usar da ditadura do voto ao invés de discutir ideias e impõe-se através da força. É por isso que mesmo na via pública, à luz das ordens do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, temos visto a polícia a reprimir manifestações públicas que estão consagradas no direito. O direito à manifestação está consagrado na nossa Constituição. Só um partido que não está preparado para o debate de ideias pode reprimir tal comportamento. Sônia, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Vou pedir também que faça a leitura em relação a esse pronunciamento do professor Sérgio Chixava, em relação a esta ausência e desrespeito do Partido Frelimo em relação aos partidos da oposição e, acima de tudo, a falta de interesse de trocar ideias. Muito obrigada, saudações aos telespectadores e aos companheiros aqui no painel. Eu penso que, pelo seu representante, todos nós ouvimos aquilo que pensam do funcionalismo, da funcionalidade que as mídias apresentam. Percebi que disse
que não são de confiança os trabalhos que os jornalistas têm levado a cabo. Provavelmente esteja à espera que seja uma preparação interna para convidar os outros partidos. À luz do que foi aqui dito, nós podemos também tirar ilações que não só se foge aos debates, aquilo que devia ser a apresentação, a aparição de uma primeira fase, porque nós falamos do momento pré-campanha, onde os candidatos acabam transparecendo ou dizendo aquilo que em algum momento fizeram um trabalho, mostram que fazem um trabalho de base, que conhecem e que sabem o que querem oferecer ao próprio cidadão eleitor e não só. Vimos também que não só é uma situação da total ausência aos vários programas que têm acontecido, que de alguma forma é aquilo que o eleitor gostaria de ver, a harmonização, até algum respeito do limite que existe da democracia, que é eu apresentar as minhas ideias, tal e qual como nós estamos aqui no painel, o representante do partido XYZ também apresente aquilo ou manifeste aquilo que é o pensamento do partido. E eu penso que é isto que as televisões, e não só, e outras organizações tentam querer ouvir. Não é fácil nós ouvirmos dos candidatos se não houver um frente a frente ou um contraste ou aquilo que é a apresentação, porque afinal todos nós queremos mostrar que é possível juntos, provavelmente, elevarmos as nossas cidades, vilas ou os nossos municípios. Mas para nós, como MDM, não ficamos tão admirados a não aparição do Partido Frelimo a vários debates, como também não suscitou nenhuma dúvida quando nós não vimos o governo presente, quando, por exemplo, na Beira, nós tivemos a inauguração feita de raiz pelo município. Não vimos o governo a nível central, que é representado pela província, na inauguração. Tal e qual como na sexta-feira, também não vimos o governo na inauguração do Centro de Saúde do Vaz. Não vimos ainda o governo aceitar as carteiras em Nampula, porque é a oposição que está a fazer. Quer dizer, nós temos um partido que não aceita a democracia, mas é imposto pela globalização do próprio mundo, e nós sabemos que democracia é a apresentação de ideias e não confronto de pessoas. É isto que falta um pouco o partido no poder, aprender que nós estarmos num Estado democrático significa que eu posso pensar diferente e sentar à mesma mesa e tentar transmitir aquilo que é a minha ideia ou o extrato da governação ou aquilo que eu gostaria que fosse a minha governação. Porque aqui mostrou-se mais do que claro que, por causa da imposição e daquilo que nós sabemos que vai iniciar bem daqui a pouco, que é a campanha e vai culminar com a eleição, nós tivemos um processo, estamos a ter um processo controlado pelos tais CNE, que não está sendo até agora muito bem recebido na sociedade. Então, nós sabemos que o que vai acontecer a posterior, nada mais, nada menos que o próprio cidadão ser o controlador do seu próprio voto. Exato. Eu só queria... É o seguinte, eu fico um pouquinho preocupado quando primeiro as pessoas estão aqui, põem palavras na boca. As minhas palavras deturpam. Eu disse que nós temos uma doutrina partidária. Primeiro, acima de tudo, respeitamos isto. E acho que todos os partidos têm isto. Uma doutrina partidária. Existe uma indicação, existe uma voz que dá. E isto tem que estar vincado, primeiro. E dois, um não também é uma resposta. Nós não podemos pensar que um não é uma resposta. Não é? Porque nós não temos que esperar sempre um sim. Ou a vontade de A, B ou C. Não é? Senão o mundo estava virado de avesso. Não é? Então, se uma televisão, por exemplo, a televisão que promoveu este debate a nível de pré-campanha, faz um convite
onde ainda não estão firmadas aquilo que são ideias do partido, não é? E alguém não vai, é condenado, é exposto, não interessa a motivação, o que interessa é aquilo que as aspirações daqueles que participam. Não é? Qualquer pessoa é livre de participar ou não. Não há uma obrigatoriedade. Camilo, em fazer isso. Mas Primeiro. não acha que seria um grande ganho para a democracia? Por quê? Não representa um vazio, esta Não, falta de debate? É um aqueles- espaço único em que os candidatos têm a oportunidade de trocar as suas posições e pretensões em relação à autarquia. Tudo bem. Vou voltar a dizer isto. Uns intitulam-se pais da democracia, outros são primos da democracia e por aí em diante. Estes que acham que a democracia é efetivamente isto que define, porque se nós formos à procura daquilo que é democracia, vamos encontrar muitos erros, não é? Então, temos que perceber uma coisa, que dentro da própria democracia, a negação também faz parte da democracia. Não podemos dizer que não faz parte, não é? Não podemos dizer que não faz parte. E vou voltar a dizer, a Frelimo no seu global, nem todos os 65 cabeças de lista, ao chegar ao momento, vão expor as suas ideias, vão transmitir. Aliás, já começaram a fazer, não é? Eu deixei bem claro aqui, há reuniões que estão a acontecer por diversos setores da sociedade. Então, as ideias dos cabeças de lista estão a ser transmitidas e as sensibilidades estão a ser ouvidas, não é? Não estou a contar aqui um filme, é o que está a acontecer. Porque para tu perceberes que nós temos que partir para um diferencial, não é? Não é porque aquilo que, por exemplo, nós todos acabamos por nos fixar na televisão para poder perceber aquilo que cada um pensa ou faz, ou quer fazer, não é? E acabamos, eu por exemplo, sou um crítico, acabei por perceber a tendência daquele, chamam de debate, aquele frente a frente, em que principalmente o que estava em causa eram, por exemplo, os não feitos. O diferencial onde é que está? O diferencial está exatamente em tu trazeres aquilo que é a solução. Mas, Não é? Então, neste frente a frente que houve, pouco nós soubemos daquilo que existe como solução. Mas, Camilo, Acabamos por saber... Não acha que seria também uma oportunidade do Partido de Frelimo colher, talvez, as percepções dos outros partidos? As ideias dos outros partidos? Todos nós que fazemos parte desta democracia, não é? Independentemente das cores partidárias, colhemos aquilo que são as sensibilidades dos cabeças de lista e daqueles que representam os partidos políticos. Todos nós tiramos as eleições e ficamos a saber daquilo que são as pretensões de qualquer pessoa que estava ali na televisão. O que está em causa aqui é tu perceberes daqui para frente o que é que tu tens como solução para tudo que são os problemas. Porque só existe um provérbio que diz: só erra quem faz. Mesmo nos municípios que não são do domínio da Frelimo, não está tudo bonito, não é? Não está tudo bonito. Há coisas que não foram feitas. Mas neste momento nós temos que encontrar, diante desta, digamos, esta política que tenta nos transmitir aqui muito bem esclarecida, muito bem implementada, há erros. Agora, o que é que a gente tem que fazer para que estes erros sejam corrigidos? Temos que trazer o diferencial. As pessoas estão à espera, principalmente daquilo que lhes toca, não é? Então é isto. Então o que é que a Frelimo fez neste caso? Foi naquele que sofre diretamente. Não interessa estarmos aqui a trazer teorias. Já está fora de questão as pessoas prometerem coisas sem, no entanto, colher as sensibilidades. E nós optamos por este caminho. Fomos escolher as sensibilidades para poder, daqui para frente, trabalhar em conjunto na solução desses problemas. Exato. Macome, não acredita que esta ausência do Partido de Frelimo pode representar uma lacuna na democracia e no próprio processo eleitoral, talvez
seria um espaço único para ver esta divisão de ideias, este embate? Não representa uma lacuna no próprio processo eleitoral? Sem dúvidas que representa uma Para a tomada de decisão tomada de decisão. Aliás, a Frelimo tem se apresentado ultimamente, inclusive com o seu governo, como um partido que opta pelo silêncio, não debate ideias quando se tratam de assuntos de interesse nacional e de interesse internacional. Vale lembrar que é o mesmo partido que não tomou nenhum posicionamento a quando da guerra da Rússia e da Ucrânia. É sobre esta gestão que nós estamos a falar. É sobre esta gestão que o meu Camilo está a dizer, o meu colega Camilo diz aqui que aproximaram-se têm se aproximado da população, e penso que talvez isso não é uma novidade para a Frelimo. A Frelimo sempre se aproxima da população quando chega ao pleito eleitoral e tenta forjar aquilo que é o manifesto, mas as realizações por si só falam. Basta só lembrarmos, por exemplo, ao nível da cidade de Maputo, meu querido Camilo vai se lembrar que temos uma lixeira ali que desmente qualquer manifesto da Frelimo. Temos ali uma zona, até hoje temos uma população de Ulene que sofreu com as enxurradas e que desmente qualquer tentativa de aproximação da Frelimo. Aliás, tem um vídeo de uma senhora. Mas como, focando-nos mesmo nesta ausência do partido, quais podem ser as implicações? Estas questões, como o meu colega estava a dizer, que estamos a nos focar em não feito, é que para se focar em uma estratégia, para Frelimo estar num debate de ideias, precisa ter o que apresentar. Mas quais podem ser as implicações desta ausência para o próprio processo eleitoral? Uma das implicações, é claro, é que a população vê que estamos diante de um partido que não consegue conviver com a democracia. E isto desdobra na forma como agem e se comportam ao nível macro. A repressão, a violência, a intimidação. Porque muitas vezes, conforme percebeu, o meu colega aqui usou o termo doutrina. Bem, é preciso lembrar que as doutrinas são inquestionáveis. As doutrinas são inquestionáveis. Agora, uma ideologia pode ser questionada. A doutrina é uma coisa. Ali é um imperativo militar. Não há espaço para se questionar. O que o chefe diz, se obedece, não se questiona. Por mais errado que esteja essa prática, por mais errado que isso seja, os cabeças de lista são todos uns lacaios do Benedito Mussolini, que é presidente do partido, e o seu comitê central. Porque não têm ideias próprias. Eles vão governar em cascata pela função, pela vontade de um grupo de pessoas. Então, estamos a dizer aqui, até pensei que em algum momento o meu colega pudesse dizer que não, porque eles não participam do debate, porque esta eleição não é uma eleição de indivíduo, é uma eleição de lista. Poderia até fazer sentido se tivesse trazido essa justificação. Mas, mesmo num debate de lista, nada impede que quem vai liderar o município não é a lista. É toda a lista. É um indivíduo. E esse indivíduo tem que assumir responsabilidades. E esse indivíduo vai ser empossado. E esse indivíduo tem que vir a público, dizer o que é que tem, qual é o seu projeto para o município, para que depois seja responsabilizado. Se a Frelimo se isenta, foge desse debate, e muito menos, aliás, nem sequer sabemos se ainda tem manifesto ou não tem manifesto, porque, conforme o meu colega disse, estão sempre atrasados e fazem tudo no joelho, e depois vão nos apresentar um manifesto que só eles é que vão saber e a gente não terá como cobrá-los. Porque o sítio onde deviam apresentar os tais manifestos são nesses debates. Exato. Sinceramente, isso é um minuto, Salvador. 30 segundos. 30 segundos. Temos Obrigado. Desculpa, Sónia. Sónia. Sei que é a tua vez. Mas eu fico confuso quando o caro colega Macome vem com teorias, digamos, que acabam por confundir aquilo que é o eleitorado. Independentemente de que está ali um indivíduo, mas quem está a concorrer às eleições municipais, não é? Neste caso, não é o indivíduo. A gente, quando vai votar, não vai votar no indivíduo, vamos votar no partido, não é? E neste caso, o partido dá um manifesto a esse cabeça de lista. E esse cabeça de lista,
quando é empossado, como bem disse o Macome, ele cria uma coisa que chama um programa de desenvolvimento municipal, aquilo que ele se propõe a fazer em função daquilo que é o manifesto. O manifesto nunca é divulgado na pré-campanha. Nós estamos numa pré-campanha e por isso é que eu disse, não há uma obrigatoriedade de quem quer que seja de ir mostrar o manifesto numa pré-campanha. A pré-campanha tem outro objetivo, não é? Posicionarmos. Agora, vai arrancar amanhã, 25 para 26, a verdadeira campanha eleitoral. Aí vai começar a ser divulgado o manifesto, aquilo que o partido se propõe com aquela lista encabeçada por aquele que foi confiado. Nessa altura aí podem cobrar, aí pode-se cobrar o manifesto. Então, eu só queria corrigir aqui... Nessa altura vai ao frente a frente? Quem sabe? Se houver um frente a frente para a divulgação do manifesto, sim. Agora, tu estás aqui a divagar, como sempre, e a fazer acusações sem fundo para aquilo e apontando dedos, mas o que nós estamos a discutir aqui, efetivamente, é a funcionalidade, qual é o sumo que se tirou dali se tu não tens o manifesto. Sônia. Não é? Tu não tens o manifesto. Então, o que eu estou a tentar dizer aqui... Vamos dar palavras. O que eu estou a tentar dizer aqui é que, efetivamente, precisamos de tirar sumo para que os eleitores olhem para cada manifesto de cada partido político. Acredito, até se devem, são cerca de 20... Aqui na cidade de Maputo, é um número... coisa em que todos esses cabeças de lista que estão representativos, representam partidos políticos, associações individualmente, estão para mostrar aquilo que têm, para apresentar como solução aquilo que a cidade de Maputo, por exemplo, tem como desafio. Aí, a partir da manhã, à meia-noite, quando forem começar a campanha, aí cada um deles tem essa obrigatoriedade de mostrar para aqueles que efetivamente vão ser governados. Sônia, esta ausência do Partido Frelimo pode representar uma lacuna neste processo eleitoral, no processo da tomada de decisão do eleitor, neste caso? Bom, por aquilo que está sendo colocado aqui à mesa pelo representante do próprio partido, mostra-nos mais uma vez que há fragilidade no sistema eleitoral, em termos de termos alterado o conteúdo de eleição de lista e eleição de candidatos. Por quê? Em algum momento, o que se oferece, ou o que se devia dizer, ou o que devia se defender, é aquilo que eu, Sônia, como candidata a presidente da cidade de Maputo, e não o partido MDM, que vem como símbolo MDM, e não o rosto, é aquilo que devia vir. É uma chamada de atenção para os nossos deputados, para a nossa Assembleia da República, que muitas vezes têm criado ou têm feito as leis para satisfazer aquilo que são interesses monetários. Na verdade, o que aconteceu para se alterar este sistema foi mesmo para limitar a participação de possíveis candidatos independentes, porque as nossas listas ou aquilo que aconteceu, não só... Vamos lá imaginar se a situação de Nampula, se o candidato da Frelimo, no caso, tivesse pretensão de ou candidatar-se ele individualmente e dizer sim, eu sou capaz, posso conduzir, que seria uma candidatura independente. Saía o partido fragilizado. E isso aconteceu em algum momento, em algumas eleições aqui em Moçambique. E porque queria-se fechar esse cerco, e porque aqui em Moçambique ainda se acha que só um grupo de pessoas é que pode manifestar interesse ou vontade para poder liderar ou fazer aquilo que que pode um indivíduo fazer, é por essa razão que se fez. E porque também queriam ter o controle de que as listas
seria defensivo os partidos apresentar as candidaturas e não os indivíduos. Exato. Por outro lado, eu penso que a não comparência, seja lá quem for, a um debate, mostra fragilidade, não só por orientação superior, mas que se forem estes que tiverem que responder ou ganhar eleições, mostra, na verdade, que serão não representantes daqueles que vão votar, mas também serão representantes dos seus próprios partidos e só vão seguir à risca a ideologia do partido. Enquanto, na verdade, quando se leva... Acha que o Partido Frelimo sai fragilizado nesta semana? Na verdade, sai um pouco fragilizado porque mostra um pouco que não está apresentando, está apresentando pujança só a nível interno e não tem o que dizer sobre o município. Aliás, pelo facto de eles mesmos estarem a governar a maior parte dos municípios, há alguma dificuldade porque é um sistema. Na verdade, é difícil vir um candidato falar de que nós não conseguimos fazer isto até agora porque estão há 48 anos a apresentar uma governação com muita deficiência. A orientação que devia ser para o desenvolvimento, o exemplo que eu dei é exatamente aquilo que a oposição está a fazer em alguns municípios, Chabeira, Nampula, Quilimane, que é usar aquilo que são os benefícios que trazem os impostos e as taxas para o benefício interno. Por exemplo, nós aqui, eu não cheguei a ver ainda uma compra avultada, por exemplo, para questões de transporte. A cidade de Maputo nunca mostrou o que é que tem feito com a recolha ou com as taxas que os municípios têm descontado ou têm feito os pagamentos. Mas, no entanto, se formos para Beira, se formos para Nampula, se formos para Quilimane, nós já vemos de ver estradas pavimentadas, já vemos de ver transporte tentando se selecionar os problemas de transporte, saneamento. Já não acontece onde temos os governados pelo partido no poder, porque só olhando para Chimoio, nós podemos falar um pouco do que o seu representante está lá a fazer. Mas, por ele ser um capim alto, pouco se fala daquilo que é a governação de Chimoio. Exato. Vamos passar mesmo para o nosso segundo tema, que está relacionado com o pronunciamento do antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, em relação à aderência de Moçambique ao Fundo Monetário Internacional, assim como ao Banco Mundial e talvez o prejuízo que isto tiver trazido ao país na esfera produtiva. Camilo, necessariamente consigo, qual a leitura que faz deste pronunciamento do antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, em torno da relação de Moçambique com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial? Bom, nós temos que recuar aos longínquos anos 90, onde houve a tentativa de implementação do PRE, em que nós, como Estado, tivemos, o Estado moçambicano tinha as suas políticas para desenvolvimento do próprio país, e se nós debatemos aqui profundamente sobre aquilo que era Moçambique, não é? Entanto, como país, um país industrializado, um país com políticas próprias da agricultura, produção, né? Havia matéria-prima nacional para poder alimentar as indústrias, e isto fazia com que... Só que nós tínhamos outras fragilidades em que o governo acabou por... Eu acho que é isso que o Presidente Chissano se refere, em que acabou por... ele próprio estava no poder, na presidência da República, acabou por ser, digamos, procurar mercados para poder fazer face àquilo que Moçambique, em tanto como o país, precisava. E foi bater porta a estes colossos, digamos, financeiros a nível mundial, que vêm com as suas políticas, e nós, ao longo destes anos, acabamos por nos debater em função daquilo que eles impõem quando metem dinheiro, e não podemos questionar isto, porque aquele que mete dinheiro, de certa forma, acaba por mandar.
E nós tínhamos que, como país, e é isto que nós nos debatemos aqui constantemente, como país, internamente, temos que impor limites para aquele que quer vir ao nosso país O que faltou para no nosso poder país na desenvolver. época para impormos limites? É efetivamente isso, na altura, e por isso é que eu disse vamos recuar, em que nós não tínhamos, se calhar, capital humano capaz de poder fazer face àquilo que eram as propostas e desafios que estes colossos internacionais traziam para Moçambique. Eu bato-me aqui sempre a dizer que nós temos que ir atrás daquilo que se faz no mundo. Temos que nos preparar para aquilo que o mundo nos proporciona, porque de outra forma acabamos por ser engolidos com as políticas internacionais destas instituições mundiais e, acima de tudo, agora com instituições, com empresas multinacionais, porque eles vêm com uma doutrina, vêm com programas, vêm com contratos, vêm com políticas em que, se nós não estivermos preparados mediante esta especificidade de cada uma destas instituições, acabamos por ser engolidos. Hoje, eu acho que é isto. Eu acho que hoje o país está preparado em termos de capital humano. Hoje estamos a preparar. Mas há quem diz que o governo moçambicano ou o Estado moçambicano ainda é dominado por ideais do Banco Mundial, assim como do Fundo Monetário Internacional, por injetarem grandes capitais no nosso país. De certa forma, mas eu vou dar aqui a mão à palmatória, mais uma vez, que nós temos técnicos capazes. Neste momento, quando essas instituições metem dinheiro para o que quer que seja, trazem um contrato pelo qual temos que assinar e haver como é que vai ser desembolsado, as devoluções, etc, etc. Eu não sou economista, mas pela leitura que eu faço, vou aqui tentar dar a minha opinião, não é? Então, para dizer que o que estraga efetivamente, e dou a mão à palmatória, como disse, é efetivamente a responsabilização de quem tem que implementar estas políticas trazidas por essas instituições. Porque essas instituições são bem claras, trazem instruções claras que têm que ser seguidas e muitas das vezes aqueles pelos quais pegam esses dossiês acabam por atropelar de uma ou de outra forma e às vezes de forma acaba por ser de uma forma copiosamente agravante, não é? Se nós formos a ver, há bem pouco tempo tivemos uma situação em que o Banco Mundial meteu um dinheiro no INGD, exato, não é? E quando foi para, por exemplo, para dar a segunda tranche, havia procedimentos atropelados. Mas o próprio Banco Mundial, porque descobriu isso, digamos, desvio de aplicação, porque tem ali onde é que tu tens que aplicar o dinheiro e onde não tens que aplicar. Acabou por escrever para o gabinete do Ministro da Economia e Finanças para poder chamar a atenção a esta instituição que é o NGD. Mas nós lá temos técnicos que, de certa forma, sabem quais são os procedimentos. Aliás, há capacitação para isto. Não é? Então, aqui o que falta é que estas instituições nossas nacionais, que lidam com essas instituições internacionais, têm que, de certa forma, responsabilizar estas pessoas que lidam com estes dossiês e não fazem, não praticam, não seguem à risca aquilo que os dossiês trazem. Porque muito antes de se assinar o que quer que seja, estes próprios técnicos que nós temos em todas as áreas, são esses que têm que primeiro alertar ao governo das implicações disto tudo, etc. Os caminhos que tem os procedimentos. Exato. E isto está a faltar. Agora, enquanto não houver responsabilização por parte do governo sobre estas irregularidades que são cometidas, digamos, significativamente e recorrentemente, nós vamos acabar por ir sempre por este caminho. Então, chegou a hora de dizer um basta e começar a responsabilizar e a balizar as pessoas que estiverem capazes de lidar com este tipo de dossiês. Macome, pronunciamentos de Joaquim Chissano, antigo presidente da República, diz que a aproximação do país ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, em parte, prejudicou a posição produtiva do país. Bom, eu penso que esta é uma Faz sentido, neste momento? Eu penso que esta é uma confissão do Presidente da República e, segundo o Camilo aqui, é preciso que se responsabilize o Presidente da República, as pessoas responsáveis por isso, o Presidente Chissano,
nesse viés deve ser responsabilizado, porque o presidente Chissano foi quem foi uma das primeiras figuras a fazer a aproximação das instituições da Bretton Woods a quanto à independência de Moçambique, na tentativa de supostamente alavancar a economia de Moçambique. O presidente Chissano é responsável até hoje pela política de mendicidade deste país. O presidente Chissano é responsável pela desgraça que estas instituições trouxeram ao país. Vale lembrar que estas instituições, como muito bem estava aqui a dizer o Camilo, sempre que vão desembolsar algum valor, não fazem de mão beijada. Não existe almoços grátis nas relações entre os países africanos e estas instituições. O que existe são relações de negócios, relações de cooperação, mas com vista ao lucro, de tal maneira que muitas vezes essas instituições aplicam taxas absurdas aos países africanos em detrimento dos países europeus. O presidente Chissano é uma das pessoas que hoje olha para trás e diz que a aproximação de Moçambique ao Banco Mundial, ao FMI, prejudicou a produtividade, mas o que ele fez na época, enquanto presidente, para que Moçambique continuasse a produzir? Como esta reflexão que o presidente Chissano traz não nos coloca mão à palmatória para a posição atual do país em relação à dependência que tem com o estrangeiro. Aliás, mesmo na semana passada discutimos aqui o posicionamento do governador do Banco de Moçambique, um economista com bastantes anos de experiência nessas instituições, a clamar por esta dependência do país em relação a essas instituições. Isso não coloca a reflexão da necessidade do país reduzir a sua dependência? Já devia Moçambique ter começado a pensar nisso faz tempo. Nós temos exortado a ideia de que é preciso apostar na produção, na industrialização do país. É preciso rever principalmente os contratos, os memorandos que a gente assina com estas instituições e com as multinacionais que vêm aqui com cara de santo, cobertos a cordeiro, como quem vem aqui com as melhores intenções e deixam-nos, por exemplo, com a situação em que Moçambique fica apenas com 2% do que se explora em Moçambique, dos nossos recursos. É preciso parar de pensar que os países nórdicos ou o Ocidente vai desenvolver Moçambique ou vai desenvolver qualquer país de África. Não existe nenhum país europeu ou nenhum país ocidental ou nórdico que seu objetivo é desenvolver a África. O seu principal objetivo é desenvolver os interesses do seu país e desenvolver e colocar o seu país na posição de alto nível. Agora, os países africanos precisam ter líderes que tenham uma agenda comprometida com a agenda do seu povo. Enquanto nós não tivermos essa agenda, vamos continuar a comprar tomate, por exemplo, na África do Sul. Vamos continuar a comer batata da África do Sul. É uma coisa que nós podemos produzir localmente. Por que não produzimos? Temos aí os tais projetos tal de sustenta, que de sustenta só tem, mas é nome e sustenta um nicho de pessoas, que já se foi revelado isso, até inclusive pelo o próprio FNDC, já várias vezes se desdobrou em tentativas de justificar. Se reparar a cadeia da agricultura, tornou-se uma vaca leiteira para todas as transformações que acontecem neste país. O que é que nós, como governantes, vamos fazer para deixar de aproximar essas instituições? O que é que nós, como governo, temos como plano para deixar de depender do FMI? Há pouco tempo tivemos aqui uma corrida desenfreada para reajuste dos salários da tal tabela salarial única, justamente por conta de uma recomendação do FMI. Mal o FMI apareceu aqui e disse, olha, os salários são avultados, é preciso que se faça o reajuste, porque o Moçambique gasta muito mais com os salários. Teve uma corrida absurda para reajustar a tal tabela salarial única e que acabou desencadeando numa desgraça total para os moçambicanos, que ficaram meses sem salário, justamente porque o FMI apareceu aqui como se fosse... Volto a ti ainda para falarmos sobre o tema. Sônia, qual é o sumo que tiramos deste pronunciamento do antigo presidente da República, Joaquim Chissano?
Bom, se nós estivéssemos num país ou num sistema em que houvesse a responsabilização dos atos dos nossos governantes, eu penso que um dos galardões seria para ele mesmo, pelo facto de termos vivido também na época, e tudo que está-se a viver hoje é aquilo que é continuidade ou resposta dos vários acordos que Moçambique foi assinando. E, no entanto, nós temos alguns representantes de Moçambique sempre tirando aquilo que são os nove e fora, que sempre falamos, as tais luvas, e eles mesmos acabam seguindo regras ou leis por conta de alguma ajuda que sempre vem, quer dizer, de algo que sempre vem em nome de ajuda, enquanto na verdade o que está a fazer é encuralar-nos como moçambicanos cada vez mais. Hoje, se ele consegue ter esta ilação de que Moçambique não devia estar a trabalhar diretamente com a FMI, a pergunta que não quer calar é: qual é a saída de tudo quanto fomos vivendo de lá até hoje? O que fazer? Porque, como todos sabem, depois das dívidas ocultas, nós tivemos um largo tempo em que não tínhamos o apoio do FMI, mas não morremos, estamos aqui. Tivemos o custo de vida elevadíssimo, sim, mas o custo de ter eles de novo a ajudar Moçambique está saindo mais caro, porque o país ficou mais desorganizado do que já estava, porque tivemos a prova disso, foi olharem para as necessidades que nós temos e nós mesmos temos que arranjar solução para o que eles vieram desorganizar. Falou-se de que em Moçambique nós temos a diferenciação dos salários, e é uma realidade. Há salários elevadíssimos e temos, no entanto, um baixo salário para aquele que tem também um serviço mais baixo. É uma realidade. Mas a solução deste problema é que foi uma confusão autêntica. E, no entanto, depois de termos a solução, o próprio FMI veio de novo e disse: não, vocês estão a ter salários avultados, é melhor reduzirem de novo. Vamos, e foi esta confusão. E é esta confusão que está sendo criada já até hoje. Qual é o proveito que podemos tirar deste pronunciamento do antigo presidente, mas também desta desordem que na verdade, quem deve dar a solução, ele mesmo que esteve em frente, não pode aparecer agora. Estamos numa situação em que até na família se diz: a pessoa quando fica mais velha fala a verdade, fala aquilo que apetece. Não pode apetecer a um governante vir fazer mais confusão para nós do que aquilo que é solução. Porque nós hoje gostaríamos de ter uma figura que nos dá um alento do que pode ser este Moçambique. Não uma pessoa que traz outra confusão para nós ficarmos a pensar. Nós não temos soluções para tudo quanto eles foram criando, mas, no entanto, sabemos que gostaríamos que houvesse, sim, uma tabela salarial única, mas não nos moldes em que esta tabela está a aparecer hoje como solução dos problemas de moçambicanos. Se for a ver, os professores, por exemplo, alguns receberam uma avalanche de dinheiros que hoje já nem se sabe quanto é que um professor recebe. Hoje não se sabe quando é que um polícia vai receber. Hoje não se sabe quando é que a função pública deve ou não receber, ou o que é que recebe. Quer dizer, nós temos uma situação criada propositadamente e, no entanto, querem nos fazer transparecer que nós não temos bons técnicos. Moçambique tem bons técnicos. A prova disso foi aquilo que apareceu, o exemplo que vou buscar sobre a LM, em que em menos de 2 meses a empresa que foi chamada para vir substituir os nossos representantes, no entanto, eles já aparecem a dizer: não, aqui é uma boa empresa, temos bons funcionários. É esta conclusão que chegam depois de dizerem que levaram uma empresa tão grande como a LM à falência. Quer dizer, nós estamos numa situação em que temos governantes ou ex-governantes a vir, por um lado, o presidente diz uma coisa quando está fora de Moçambique e o ex-governante diz outra. Camilo, qual é o sumo essencial que temos que tirar deste pronunciamento do presidente? Menor dependência. Moçambique, aliás, conseguiu viver por alguns anos, depois da descoberta das dívidas ocultas,
sem um apoio direto ao orçamento de Estado por parte do Fundo Monetário Internacional, nem do próprio Banco Mundial. Mas voltamos agora com estes apoios e, aliás, o Presidente da República assinou há pouco tempo atrás nos Estados Unidos um acordo de quase 500 milhões de dólares com o Millennium Challenge Corporation, que também faz parte dessas organizações que, em parte, são apontadas como razão do atual estágio do país. Qual é o sumo que temos de tirar na essência, de forma resumida, do pronunciamento do Presidente Sá? Bom, efetivamente primeiro olharmos para aquilo que nós temos de potencial, que são os nossos técnicos, dar espaço a eles para poder, digamos, ser o suporte do próprio governo. Dois, esta nova era que nós hoje estamos a viver daqui, isto é um marco nacional em que vamos, digamos, o próprio sistema de governação está-se a reinventar, trazendo a juventude. Esta juventude é que tem que trazer, digamos, novas políticas de governação para poder fazer face a estes desafios todos. E eu acredito que quando o presidente Chissano fez este pronunciamento há dias, não é? Está a chamar a atenção para aqueles que, efetivamente, daqui para frente, em todos os escalões, estão a segurar ou vão segurar o leme. É no sentido de que, senhores, não cometam os erros que nós cometemos, abram os olhos para este sentido que está, para este sentido que nos levou até hoje. Eu acho que a mensagem essencial do Presidente da República é para nós, juventude, independentemente das cores partidárias, onde quer que cada partido representativo esteja na gestão, esteja atento a estas, digamos, primeiro que são os atrativos que essas instituições vêm com elas, e depois é a própria gestão e alocação destes atrativos e incentivos que essas instituições trazem. Nós temos que ter cuidado. Então, para esta nova geração que está trazendo a nível de todos os partidos, eu vejo pela lista que foi já divulgada, por exemplo, agora, é que maioritariamente está a juventude a segurar o leme. Então, é uma chamada de atenção para toda a juventude e eu acho que é exatamente isto que nós temos de fazer daqui para frente, independentemente das cores partidárias, olharmos para aquilo que é o Moçambique que a gente quer e já percebemos, já sabemos, e a gente está sempre neste canal a falar daquilo que são os problemas que foram que o Moçambique foi tendo ao longo destes anos, com estas políticas todas, falhadas ou não, impostas ou não. Não é isto que nós temos de estar a discutir neste momento, não é chorar pelo leite derramado, mas sim olhar para aquilo que são as soluções. Exato. Então é exatamente isto que o presidente Chissano está a trazer para esta nova, digamos, geração de pensadores, geração de gestores, sociedade civil. Vamos todos colaborar no sentido de que vamos eliminar ou tirar Moçambique de onde está, movida por estas políticas externas que na altura não tínhamos capacidade, no meu entender, não tínhamos capacidade de poder fazer face às imposições externas e hoje, efetivamente, estragada por um grupo de pessoas que tenta fechar os olhos àquilo que tem conhecimento, que está no papel, e faz vista grossa e passa por cima daquilo e acabando por prejudicar o nosso país. Então, temos que, como jovens, responsabilizar estes que fazem vista grossa e, acima de tudo, olhar para estes dossiês todos que vêm vindo para desenvolver o nosso país e tentarmos, de alguma forma, com o conhecimento que nós temos, pelo estudo que nós todos tivemos, fazer face a estes dossiês. Exato. Vamos passar ao nosso terceiro tema mesmo, que está relacionado com o processo que é movido pela Procuradoria-Geral da República em Londres, que procura anular a dívida de 622 milhões de dólares contraída por Moçambique a favor da Proíndicos. Macome, o que o país tira deste processo depois do julgamento das dívidas ocultas que ocorreu em Moçambique? Agora temos este processo que está a ser movido pela Procuradoria-Geral da República, envolvendo também milhões de meticais moçambicanos que estão a ser investidos em advogados, assim como neste todo manejo processual para tentar anular essas dívidas, essa dívida em particular da Proíndico,
moçambicana neste tribunal em Londres. O que Moçambique pode tirar deste julgamento, que, aliás, poderá ter espaço em outubro, após o tribunal ter rejeitado, de certo modo, o recurso que foi apresentado? Bom, eu penso que Moçambique, através da PGR, já gastou muito dinheiro com este processo. Exato. E tendo gastado muito dinheiro com este processo, que é dinheiro que nós devíamos estar a ocupar, a investir na agricultura e outros setores prioritários, neste momento já não temos que chorar por isso. A semelhança dos recursos que, aliás, Moçambique também gastou para Manuel Chang. Se nós contabilizássemos esses recursos todos neste processo, desde o início do processo do Manuel Chang até lá, eu espero que a PGR consiga realmente reverter isto a nosso favor, porque se a PGR não conseguir reverter isto, sinceramente vai ser uma vergonha ao mais alto nível. Mas tenho fé que esta é uma fase, é um processo que segue os seus trâmites legais, havendo matéria para que este processo seja anulado, poderá ser anulado. E agora, no estágio em que o processo se encontra, por mais que a gente venha reclamar do orçamento que a PGR está a gastar, não vai mudar nada. A PGR já tomou a dianteira, já abriu o processo, inclusive... Mas é a condição certa, estes movimentos que a PGR está a tomar nesse xadrez, Bom, é o certo a ser feito? Eu acredito que devo concordar. Eu sou uma das pessoas que fui sempre crítico às investidas da PGR, mas também quando sou uma pessoa passível a perceber o desdobramento das coisas, quando vejo que há um pouco de funcionalidade, também reconheço essa capacidade. E vê funcionalidade neste momento na procura neste momento, o objeto em causa é o cancelamento das dívidas, porque são ilegais e cancelar as garantias oferecidas pelo Estado moçambicano. Isto a PGR tem um papel, tem a responsabilidade de o fazer, independentemente do julgamento que aconteceu na tenda ou não. A tentativa de cancelar essas dívidas junto do Tribunal de Londres e junto dessas instituições a favor de Moçambique é uma tentativa bem conseguida, é uma tentativa legítima de o fazer, até porque nós nem sequer deveríamos estar a pagar essas dívidas. E mesmo as garantias que haviam sido oferecidas pelo Estado moçambicano não deveriam ser consideradas válidas, tendo em conta que a Assembleia da República não autorizou essas dívidas, embora depois, através do Partido da Cor de Sangue, tenha vindo aí a fazer algumas tentativas de legalizar este crime. Mas penso que essa tentativa agora da PGR de reverter e cancelar este processo a favor do governo do Estado moçambicano é uma tentativa que vale a pena. Lamento, mais uma vez, que tenhamos que chegar a este nível em que estamos a correr atrás do prejuízo enquanto poderíamos ter prevenido. No meu entender, nós poderíamos ter prevenido isto, mas, porque a PGR é aquela que nos habituou a ir atrás do prejuízo, vamos acompanhando. Sônia, qual é a leitura que faz deste processo que está a ser movido pela Procuradoria-Geral da República em Londres na tentativa de anular esta dívida de Moçambique em relação à garantia passada para a Proíndico, que, aliás, pode ter espaço em outubro? Bom, esta é mais uma lição para os nossos órgãos de justiça, porque em algum momento eu penso que tudo o que devíamos dizer, para aquilo que nós acompanhamos das informações vindo de fora, acabamos percebendo em algum momento que esta luta já estava vencida a partir mesmo da África do Sul, quando se tentava buscar aquilo que, ou gastar os fundos que diziam não existir, que no entanto existem. E mostrou, de alguma forma, como cidadão, gostaríamos de ver a responsabilização em relação a quem esteve por frente a mover este processo, que a priori já se notava que nós não havíamos de tirar nenhum proveito ou nenhum fruto positivo daquilo que se foi gastando, porque na verdade o que se fez foi gastar sem medida a todo custo, que era para poder atrasar o processo, e o que se fez foi indo-se enrolando para fazer tempo, aquilo que se faz em processos normais, né? Fazendo tempo, mas no entanto não se fez uma contratação interna
que saiu ainda mais caro. Por aquilo que estamos a acompanhar, de certa forma, é que nós até havemos de acabar pagando já por ter submetido este pedido de cancelamento, que era para coisa, a custas para todas essas ações. Então, em algum momento nós notamos a fragilidade daquilo que é a nossa Procuradoria-Geral, porque podíamos ter, por exemplo, um representante interno que provavelmente sairia-nos mais acessível do que o que se fez de ter que contratar um escritório internacional. Exato, mas considera legítimo, por exemplo, que a Procuradoria-Geral da República tenta anular uma dívida, tenta anular uma garantia que foi passada pelo Estado? Garantia esta que a Assembleia da República já tentou validar a dívida? É que, não parece de contradição, certa forma, não parece contradição isso, de dois órgãos de soberania? O que aconteceu ou o que está a acontecer com Moçambique é que sempre tentamos tapar o sol com a peneira. Se recordar, a Assembleia da República não havia aprovado. Provavelmente, se tivesse se mantido aquele primeiro ato de Moçambique não ter aprovado ao mais alto nível, que é a Assembleia da República, provavelmente teríamos uma resposta diferente. Mas quando viu-se que cometeu-se o erro da Assembleia da República não dar garantias ou não aprovar, uma única bancada é que correu e foi aprovar. Significa que aquela bancada deve ser responsabilizada por ter tomado decisões a posterior, depois de ter se notado que cometeu-se um erro no início. Exato. No entanto, nós tivemos algumas pessoas a defenderem aquilo que devia ser ou defender o ilegal. São estas pessoas que também devem ser responsabilizadas, porque em algum momento nós só tivemos estas garantias aprovadas depois da divulgação do próprio crime. Então, há aqui uma controvérsia que é a única bancada que aprova a situação das maiorias. E eu penso que é chegada a hora de começarmos a pensar, ou os partidos precisam de alguma forma de começar a avaliar quem são os que nós levamos aos órgãos de tomada de decisão. Porque o que acontece é que os nossos deputados não leem os documentos. Exato. Seguem à risca a situação da disciplina partidária. Portanto, a situação da disciplina partidária não pode ser o cunho daquilo que é seguir ordens ilegais. Porque quando chega a situação de processos, se estivéssemos num país normal, provavelmente cada pessoa que votou a favor ou estaria a responder, porque a responsabilidade devia ser individual. Camilo, qual é a leitura que faz desta tentativa da PGR de anular esta dívida a partir da garantia passada pelo governo para a Proíndico, mesmo apesar da Assembleia da República ter tentado, aliás, validar a dívida? Bom, é uma luta, digamos assim, contra o tempo e que acaba por ser muito dispendiosa, mas nós temos que perceber que neste processo todo, independentemente de qual foi, desculpa a redundância, o processo que levou, que culminou com esta dívida, o nosso país acabou por ficar beliscado. Então, acima de tudo, acho que é efetivamente isto que faz com que o nosso país internacionalmente tenha alguma credibilidade. E a PGR, mesmo, digamos, contra o relógio e contra o prejuízo que foi causado por este processo, está a tentar, de alguma forma, lavar a cara de Moçambique diante daquilo que é o nome do próprio país internacionalmente, porque Moçambique precisa de relações internacionais para poder, digamos, desenvolver aquilo que são as suas próprias políticas. E com esta mancha negra que digamos, perpetuada em função daquilo que já vimos no primeiro julgamento das dívidas ocultas, acabou por, de certa forma, manchar o nome de Moçambique. E a Procuradoria-Geral, movida por isto tudo que acabei de elencar, não olhou esforços para poder ir atrás
desta, digamos, repor. Não tardia. É por isso é que eu disse, estamos atrás do prejuízo, mas nunca é tarde, pois os homens passam e as instituições ficam acima de tudo do país, não é a soberania. O país vai ficar. Então, todos aqueles que estiveram envolvidos nisto, em algum momento vão passar a história e Moçambique está ali, com novas pessoas. Então é isto que nós temos que ir atrás. Eu acho que é um pouquinho disto que a Procuradoria está a tentar fazer, sem medir esforços, para poder repor o bom nome que o Moçambique foi carregando ao longo deste tempo. Como? Vou pedir mesmo que dê os seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos pela sua honrosa presença cá. Bom, em parte devo dizer que a Procuradoria igualmente está a tentar salvaguardar o interesse do Partido Frelimo. No final de contas, não vamos nos esquecer que o Partido Frelimo teve uma parte dessas dívidas. Não vamos nos esquecer igualmente que o Presidente da República teve uma parte dessas dívidas, a tal ponto que havia sido chamado para apresentar-se ao Tribunal de Londres, foi salvo pela imunidade presidencial. Então, em jeito de fecho mesmo, é preciso lembrar que esta situação toda foi causada por membros da Frelimo. E ninguém destes que foram julgados na tenda, nenhum deles é de um partido da oposição. Então, assim sendo, é preciso ter em conta que a desgraça das dívidas ocultas e a desgraça desta situação, e inclusive o pronunciamento do presidente Chissano, está dentro daquilo que é a linhagem ideológica do Partido Frelimo. Muito obrigado. Exato. Sônia, vou pedir também que dê os seus pontos finais e agradecemos pela sua presença cá. Bom, nos meus pontos finais, quero mesmo endereçar aos caros cidadãos eleitores. Estamos já a um dia do início da campanha. Em nome do MDM, queremos continuar a apelar ao civismo, aquilo que a gente pode manifestar. Este é um momento de festa para todos nós e queremos exortar a todo cidadão eleitor que tenha recenseado que no dia 11 se faça as urnas e faça com consciência. Desde já, nós vamos dar um abraço e dizer a todos que esta é uma festa e que todos os moçambicanos devem estar nas suas autarquias ouvindo o programa e vendo o que é que há de ser 5 anos na governação daquele que você escolher. Exato. Camilo, pedir o mesmo. Vou pela mesma onda. Amanhã arranca a campanha eleitoral. Convido a todos, primeiro os partidos políticos, a pautarem por um civismo, por uma prática de boa campanha, sem haver aquela violência que houve na Beira. Então vamos pautar por um civismo, uma educação cívica. Vamos fazer a nossa campanha eleitoral, porque acima de tudo é uma festa, e a todos aqueles que se fazem, aqueles que são a parte, digamos, visada, os munícipes, que estejam atentos ao manifesto eleitoral e, acima de tudo, perceber como é que o candidato se faz, não na sua globalidade, mas porque isto é uma política descentralizada, uma política focada para, com incidência no local, olharem para aquilo que é, digamos, o espaço em que cada um dos municípios ocupa, cada metro quadrado que ocupa, o que cada candidato traz para desenvolver cada metro quadrado, cada distrito urbano, cada distrito municipal, o que cada candidato traz para aquilo que é o seu local, seja de trabalho como também de residência. Exato. E que vença o melhor, a melhor proposta para os munícipes, que quem fica a ganhar no fim disto, depois do dia 11, quando estiver a implementar este manifesto político, quem fica a ganhar efetivamente não é quem ganhou, mas sim aquele que votou. E é para isto que a gente vai
vai trabalhar, é para as pessoas que a gente vai trabalhar e, efetivamente, vamos ouvir com atenção aquilo que cada um traz no seu percurso de campanha eleitoral. Exato. Mais uma vez, obrigado, Como obrigado, Camilo, mas também obrigado, Sônia. E em especial agradecer a ti, caro telespectador e estimado internauta, que esteve conosco durante esse espaço, essencialmente 1 hora. Domingo sim, trazemos este, que é o nosso espaço de debate e conversa de eventos políticos e sociais do nosso país.